Depois do comunicado de imprensa emitido na última quarta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, dando conta da venda das participações da Galp Energia na área 4 da Bacia de Rovuma, esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Petróleos, INP, através do presidente do Conselho de Administração, Nazário Bangalan, veio a público informar que a petrolífera portuguesa ainda vai fazer uma submissão formal do processo de venda dos seus ativos à ADNOC, Empresa Nacional do Petróleo de Abu Dhabi. A ADNOC vai submeter oficialmente o processo e a partir daí vamos, se for o caso, entender o que é. Mas é um processo que tem que ser submetido oficialmente para entendermos a instituição que está por detrás. Mas como estava a dizer, como tu repetiste, algo está na lei, não é algo extraordinário. Então as concessionárias estão livres de fazer transação direta ou indireta. O PCA do INP falava esta quinta-feira à margem da assinatura dos contratos de concessão para a pesquisa de petróleo nas bacias de Angoche e Save. Tornou-se assunto de esfera pública que o suposto líder do grupo armado envolvido na tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, Christian Malanga, tinha negócios em Moçambique na atividade mineira e coligações ao general Alberto Chipante através das empresas Bantu Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique. Na sequência do comunicado do Instituto Nacional de Minas, afirmando que as empresas em causa não são titulares de licenças mineiras no país, o presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique, José Mendes, admite a possibilidade destas empresas estarem a operar usando outras empresas que possuem concessões para o exercício da atividade. Isso depois abre uma hipótese seguinte. Estarão eles a operar tanto numa concessão que não seja necessariamente de nenhuma daquelas três empresas? Sim, é uma possibilidade, tanto que eles estejam a operar aqui e sobre uma outra concessão, sobre uma área que já tenha sido identificada, tanto onde eles tenham, digamos, eventualmente cruzado interesses com quem já tivesse a concessão. Eles trouxeram o financiamento, portanto, de alguma tecnologia e começaram a desencadear essas operações. Onde é que isso é? Quais são os minérios que estão em exploração? Portanto, só podemos comentar em função dos vídeos que vimos a circular. A Associação Geológica Mineira de Moçambique é responsável pela definição das normas deontológicas em que a profissão de geocientista deve ser exercida, bem como o Código Deontológico e de Ética Profissional. A Millennium Challenge Account Moçambique, a entidade pública de natureza autónoma criada pelo governo, assinou esta sexta-feira acordos de parceria com a Biofond e a ProAzul, num valor estimado em cerca de 100 milhões de dólares norte-americanos. Os acordos estão inseridos na implementação do segundo compacto para Moçambique, que tem em vista o desenvolvimento de projetos em diversas áreas na província da Zambésia. Manifestar o nosso empenho em assegurar que os objetivos deste compacto sejam realizados, especialmente nesta componente que hoje lançamos e que constituirá uma componente que será mais avançada no processo de implementação da iniciativa. Os parceiros assumem o compromisso de colaborar para o desenvolvimento de infraestruturas mais resilientes e sustentáveis na província da Zambésia. Estamos empenhados em restaurar a costa da Zambésia e oferecer oportunidades alternativas de emprego para as comunidades que enfrentam a pobreza. Queremos apoiar a construção de uma Zambésia mais diversificada. A Biofundo, que tenho a honra de representar, vai procurar garantir sempre que cada recurso seja utilizado de forma eficiente e transparente. Pio Matos, governador da província da Zambésia, principal foco do segundo compacto, também congratulou os acordos, mas questionou sobre o futuro. Importa aqui dizer que é o defeito dos projetos, é que começam e terminam. E depois de terminar, o que acontece? O Millennium Challenge Account, MCA Moçambique, é uma instituição temporária com vigência prevista para os próximos 7 anos.
A petrolífera portuguesa Galp anunciou a venda da sua participação de 10% em projetos de exploração de gás natural em Moçambique. Os ativos incluem o campo de gás natural liquefeito na área 4 da Bacia do Rovuma, uma operação avaliada em 600 milhões de euros, cerca de 41,1 mil milhões de meticais. Analisando a operação, o presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique, José Mendes, afirma que a venda é rentável e não oferece riscos. Significa que é uma operação de risco zero e com retorno já a acontecer. Portanto, digamos, não era expectável neste momento em que o projeto está a dar o retorno a quem investiu, portanto, em período de risco, se desfizesse. Mas, por outro lado, do seu ponto de vista comercial, faz sentido que a Galp esteja a fazer isso, porque a Galp, tanto por ser, digamos, uma operadora, fez uma descoberta de petróleo na Namíbia. José Mendes explica ainda que, apesar de Moçambique perder o investimento da Galp a favor da Namíbia, o país migra para o mercado do Médio Oriente através da ADNOC, petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. O Médio Oriente, o Pacífico, a Europa são os mercados que estão à procura de gás natural liquefeito. Portanto, esta venda abre possibilidade de termos, se calhar, a ADNOC, que é a empresa que comprou esses 10%, a procurar outro tipo de parcerias aqui no país e, se calhar, também a começar a operar na região. A empresa portuguesa mantém presença no país nas atividades de downstream, nomeadamente na área de distribuição de combustíveis. Entretanto, num comunicado publicado esta quinta-feira, a Autoridade Tributária de Moçambique informa que uma equipa de especialistas já se encontra em diligências junto das partes para o enquadramento fiscal da transação. Fazendo uma análise ao perfil dos candidatos presidenciais dos partidos Frelimo, Renamo e MDM para as eleições de 9 de outubro próximo, ou seja, Daniel Chapo, Rousseff Momad e Lutero Simango, respectivamente, o jornalista e analista político Alexandre Chiur prevê uma disputa difícil para os partidos da oposição, dadas as características dos potenciais eleitores. O Rousseff Momad é aquele que está a ser rejeitado. Há manifestações, inclusive, na Zambésia houve uma manifestação contra a sua recandidatura, porque o sentimento que há dentro da Renamo é de que ele, neste momento, não é a peça certa. O Chapo está a ter alguma aceitação justamente porque é o mais novo. É considerado jovem, apesar de não ser jovem, porque tem 47 anos. Com 47 anos já não se é jovem, mas ele é mais jovem do que a idade em que o presidente Guebuza e o presidente Chissano entraram no poder. O Simango é aquele que já nos habituou a concorrer e não é tão velho, mas também não é assim tão jovem. Está lá, é um cavalo que, na minha opinião, não corre em termos do que se pode esperar dele. Alexandre Chiur afirma que o eleitorado moçambicano é maioritariamente jovem, o que de alguma forma pode influenciar a tendência de voto. Os jovens o que querem é reverem-se nos candidatos, do ponto de vista de que tem que ser pessoas jovens, tem que ser pessoas mais jovens, pode não ser jovem, porque digamos assim, o candidato da Frelimo não é jovem, mas é mais jovem em relação aos outros. De referir que decorre desde 13 de maio a 10 de junho na CNE o processo de submissão de candidaturas para as eleições presidenciais, legislativas, das assembleias provinciais e para governador de província.